Daniel, glória a Jesus, capítulo 6. Consegui manter o culto ligado, né? O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Aleluia. Queria dizer para os irmãos que eu vim com muita vontade lá do Ceará. Estou muito cheio da presença de Deus, buscando a face do nosso Senhor. Foi um pouco complicado, mas Deus me levou, Deus me trouxe. E Deus sempre, quando a gente viaja, traz algo novo para a igreja. Deus tem falado comigo já no altar. Aleluia. Eu tenho orado por aqueles que estão entrando por esse lugar. Eu sei que Deus já tem bênção preparada para quem está buscando, viu? Não importa o tamanho da igreja, a quantidade de pessoas, que tem que estar cheio ao nosso coração, a nossa fé, aquele que vier buscar mesmo da palavra de Deus. Daniel capítulo 6, aleluia, capítulo 6, para ganhar tempo. Amém. Do 12 até o 24, glória a Deus. É forte, hein? Eita Jesus, Deus tem uma palavra profética para a sua vida aqui hoje. Você tem que passar por algum momento difícil na sua vida. Tem pessoas se levantando contra a sua vida. Deus está dizendo aqui que o preço é dele, agora é ele que vai cobrar, viu? Não cobre não, tá, irmãos? Não cobre não, deixa que Deus que vai cobrar. Deus vai falar na palavra dele aqui que quem cobra vai ser ele, não é nós não. Nós temos que servir. Aleluia. Livro de Daniel, profeta aí, ó. Vamos ler, bem gostoso para Jesus. Aqui é a Assembleia de Deus, nós temos que ter da harpa, né? Ainda não teve ainda, temos que ter oração, temos que ter a palavra, ter reverência ao Senhor. Nós também temos que sair daqui cheio da bênção de Deus, amém? Como tem bastante Bíblia aberta, nós vamos fazer responsivo. Eu vou ler no par, só que os irmãos vão entrar aí, tá bom? Então, se apresentaram e disseram ao rei: do tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judas, não tem feito Judá. caso de ti. O rei nem invertido nas nações 3 vezes por dia faz a tua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até pôr do sol, e trabalhou salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é rei dos medos e dos persas, que nenhum engenheiro que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, lançado na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei, dirigindo-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele que? O sono. Pela manhã, ao romper do dia, se levantou-se o rei para os leões. E na chegada-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando ao rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei caso do seu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
Oh, meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque entrega o seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinha acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e as mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo das covas, quando chegou, os leões se apoderaram dele e lhe desmigalharam todos os ossos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem aqui, porque Deus tem tocado no meu coração. Olha que interessante aqui, tá? Que interessante. Eu fui para o Ceará, fui pregar a palavra de Deus, e ali eu fui estudar a mensagem, né? Eu fui estudar a mensagem. Eu queria procurar ler aqui Daniel, tá? Eu estava procurando Daniel, lá mais um pouquinho no 3, a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram lançados também na fornalha, mas ali teve o quarto homem ali. O engraçado que aqui, o que me chamou a atenção nessa parte lá, que Daniel, que estava por dentro, estava fazendo a parte daquele momento ali, ele poderia não adivinhar, mas falar o sonho, interpretar o sonho, né, do rei Nabucodonosor. Aí ele, na hora ali, ele falou assim: olha só, peraí, eu não quero que faça mal os magos, porque os magos, eles não conseguiram interpretar o sonho. Então o rei ficou enfurecido ali. Só que eu queria só pegar uma mensagem de outra mensagem que eu vou trazer próxima vez aqui. Eu já levei em 2 igrejas, sobre que você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que amar aquele que está próximo. Então eu li e estudei 9 capítulos de Daniel para pegar só essa mensagem, para deixar um dia lá que você tem que perdoar o seu inimigo. Deus está dizendo aqui que a causa do inimigo não é contigo e o inimigo, é com Deus e o teu inimigo. Mas que não fica também impune não, tá, gente? Ah, mas não fica. Deus vai revogar a tua causa, Ele vai falar contigo ali, Ele vai ser seu advogado, vai ser teu juiz. E naquele dia que eu fui pregar a palavra de Deus, eu não tive tempo de pregar isso aqui, porque o tempo lá estava curto, e eu fui olhando assim, meu Deus, e agora? Aí quando foi hoje, foi me entoado aqui. Aí eu fui para a cova dos leões. Já foi a vez de Daniel. E aqui, aleluia, os homens queriam acusar, queriam ter a mão defeito, sabe? Às vezes você faz um negócio tão bonitinho ali, aí você vai, poxa, por que está aquele jeito ali? Está procurando defeito na pessoa errada, no lugar errado. E ali, aleluia, Daniel, ele estava um homem certíssimo ali, mas ele não queria estar preocupado, aleluia, com os homens. Ele queria estar preocupado, era ele Deus, não era mais ninguém. E o mago disse para ele assim: olha, se tu conseguir interpretar meu sonho, eu vou matar todo mundo, porque ninguém está conseguindo. Peraí, você é de Deus, você é comigo em Deus, eu vou falar tudo sim, mas livra eles, não mata não. Daniel disse: não mata não, porque você tem que amar o seu próximo. Mas mesmo assim, passado para outra ocasião, chegou a vez de Daniel, e aqui no 12 diz: então se apresentaram e disseram ao rei: ó, no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer Deus com D minúsculo, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e das persas, que não pode revogar não, viu? Porque ele gostava de Daniel, porque Daniel tinha interpretado o sonho passado, mas ali era o edito, ele tinha que fazer, ele não pode revogar, tinha que acontecer aquilo ali. E ele ficou: e agora, o que eu faço?
ele procurou ocasião para livrar Daniel. E aquele povo ali apontando: mata ele, joga na cova, porque ele não fez o que tinha que fazer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Daniel não tinha culpa de nada. Daniel era um homem puro, era um homem que chegou naquele lugar ali, não comeu da mesma comida, não tomou o vinho da Babilônia. Ele ficou reservado ali. Ele ficava ali orando a Deus 3 vezes por dia. Orava e orava. Aí botaram aquela lei que não podia orar. E ele disse: ei, meu negócio é meu Deus, eu vou orar. Eu vou continuar a orar. Quero dizer que muitos dos pregam que Daniel orava. Aí ficou, não, Daniel continuou a fazer o que ele fazia antes. E o pessoal sabia que aquilo ali não podia. Por 30 dias. E Daniel orava 3 dias, continuou orando, fazendo a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Aleluia. Ele estava procurando alguma coisa para acusar Daniel. E aqueles homens estavam ali, ó. Chegou a hora. Está lá o homenzinho lá orando 3 vezes. Olha, e tu disse que não pode. Ali não pode revogar. O que aconteceu? Pega Daniel, para adiantar, porque isso não é para essa não. Pega Daniel, joga na cova. Por quê? Se jogar na cova, os leões estão famintos, vai matar Daniel. Acaba com aquele rapaz ali que queria ser melhor do que todo mundo, que para eles era assim. Daniel queria ser o bambambam, queria ser o melhor. Não, Daniel tinha joelho, Daniel orava com o nosso Deus, Daniel ele era obediente a Deus, e ele sabia que Deus, salvando ele ou não, ele ia fazer o quê? O que Deus manda fazer. Isso é a diferença do crente e do homem do mundo. Nós temos que ter a diferença, não afrontar, não confrontar. Confronte a palavra, mas não confronta o adversário. Você entrega ele na mão de Deus e fica tranquilo. Fica tranquilo que é Deus que vai de encontro à vida dele para te salvar. Aleluia. O rei, ele ficou triste. Na palavra dele diz: então o rei dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum, não quis comer nada, porque ele não sabia o que estava acontecendo com Daniel. Ele não sabia. Ele queria que Daniel o quê? Vivo. Ele não queria que o leão comesse Daniel, mas ali não poderia revogar. Ele entregou: faça o que tem que ser feito. Mas também ele confiava também em Deus. Ele sabia que Daniel, ele tinha já uma história. Daniel tinha oração. Daniel tinha uma história diante daquele povo ali. Então ele ficou mais tranquilo. Quando você tem um filho que está na presença de Deus, você sabe que ele está no lugar certo. Então você fica tranquilo, você dorme tranquilo. Mas quando vem acontecer alguma coisa com ele, você fala: olha, ainda pode acontecer alguma coisa com ele, mas eu não vou comer nada, eu estou preocupado. E ele ficou preocupado. Passou a noite em jejum, não deixou a sua presença instrumento de música. Ele ficou em jejum totalmente, e fugiu dele ainda o que? O sono. O rei não dormiu, e ele mesmo pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. Ele foi primeiro do que todos ali, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel deve estar morto. Falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí acaso que o teu Deus, o D maiúsculo, a quem tu continuamente serve, tenha podido ter livrado dos leões? Ele fez uma pergunta para Daniel: ele te livrou dos leões? Se ele perguntou, é porque ele sabia que poderia estar vivo Daniel, que era a esperança do rei, que Daniel tivesse vivo. E ele disse: Deus ao vivo, por quê? Ele disse assim: continuamente, quer dizer, Daniel continuou sendo quem ele era. Tem gente que está errado, quando aperta, corre para a igreja. Aí a igreja liga, aí você sai da igreja. Tem gente que está na igreja, continua orando, se vem um aperto, continua orando só. Daniel fez isso. O rei disse: você continua continuamente orando, continuamente fazendo a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? A casa de Deus você tem que orar o tempo todo. Não é só quando precisa, não. Você tem que estar orando a Deus, porque você precisa dele todo dia. Tem gente que ganha emprego, vai embora, mete o pé. Tem gente que vê a igreja vazia, não fica, porque não confia no homem. Não é para confiar mesmo, confia em Deus, cara. Confia em Deus na sua oração. Pode ter
ter 3 aqui, se você dobrar o joelho, tiver uma palavra dessa, você modifica a tua história. Aleluia. Aleluia. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim o que? Inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não fiz nada contra ti. Eita, é forte, mas chega a vez aquele que mexeu contigo, aquele que tem se levantado contra a sua vida, que você está preocupado com ele, fique não, fica de joelho. Aleluia. Então o rei muito se alegrou, e assim mesmo mandou tirar Daniel da cova. E foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque creio no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos quem? Aqueles que estavam te acusando. Traga agora aqueles que acusaram Daniel, porque se Daniel está vivo, porque ele estava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Traga eles e a família deles, joga dentro do buraco lá, pro leão. Porque se ele estiver certinho, não vai acontecer nada. Tem que ter um anjo para fechar a boca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E foram lançados na cova dos leões eles, seus filhos e as mulheres, e ainda não chegaram no fundo da cova, foram destraçados, quebrado o osso ali. O leão comeu, foi tudo, e Daniel era sozinho, estava ali. Quero dizer que Deus muda o trato, Deus muda o revogado. Você que está por causa da justiça, Deus ele pode mudar. Deus pode chegar e fazer, aleluia, o que estava contra você. Deus pode mudar a história, mas para isso tem só um segredo. Fechei a Bíblia aqui, sabe? Eu fechei a Bíblia porque eu sei falar muito não, mas só dobra joelhos só e fala com o papai do céu. Dobra os joelhos, se possível 3 vezes por dia, e dobra. Você ficar gritando o tempo todo, mas dobra os joelhos e fala: Deus, está aqui, eu estou aqui, eu preciso. Sabe aquele meu inimigo? Eu entrego ele nas tuas mãos, porque é Deus que vai cobrar. Eu quero dizer uma coisa: não seja ruim também não seja inimigo também não, porque Deus pode cobrar, assim como cobrou também aqueles que foram mortos na cova dos leões. Mas Deus é bonzinho, tá bom, mas eles morreram, Daniel foi salvo, amém? Amém. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos aplaudir você mais forte, aleluia, glória a Deus. Queria dar oportunidade, eu já anunciando, está com oportunidade. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Teu forte levanta a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje foi um dia bem corrido, né? Não consegui. Fiquei preocupado, falei assim: meu pastor chegou de viagem. Nem contei nada para ninguém, mas a placa voou. Aí o Brado veio aqui, abri a porta aí pro Brado para ir ensaiar umas 2 vezes. Aí eu segurei ela no radinho e falei: amanhã eu vou comprar as coisinhas para botar de volta no lugar. Com uma ventania que deu muito brava. Falei: pastor, vai ficar triste ver E hoje foi o dia, praticamente metade do dia, tentando colocar no lugar, ainda tem uns reforços, né? Mas deu tudo certo, em nome de Jesus, né? A gente tem que, na obra de Deus, a gente tem que estar sempre atento a tudo e sempre estar trabalhando na obra do Senhor, né? Aleluia! Para aqui lendo aqui uma palavra, né? Fica aí, não precisa, pode ficar sentado, não precisa abrir, né? Que é só para a gente estar trazendo à memória a palavra de Deus, né? Das nossas vidas, que se encontra em 1 Samuel 9, versículo 12. Eu vou ler o 14 em diante. E subiram, pois a cidade, e vindo a ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu a encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelava aos ouvidos de Samuel que dia antes
Saul visse dizendo: amanhã a esta hora enviarei um homem à terra de Benjamim, qual ungirá por capitão sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado o meu povo, porque clamou e chegou até a mim. Amém? Aleluia. Maravilha. Essa palavra, ela, né, Deus tem me chamado para essa palavra. Já tem umas 3 semanas, um mês atrás, Deus tem falado comigo nessa palavra. E essa palavra tem se acendido forte no meu coração. Eu falei assim, já que eu vou trazer como ministração, vou como a outra anterior, né? Deus fala no nosso coração. Aleluia. Mas eu queria dizer para vocês que o que me chamou a atenção aqui, né? E depois eu posso trazer ela toda para vocês, a palavra inteira. É que me traz a atenção aqui, é que Saul, ele recebe uma ordem do seu pai para ir procurar as suas jumentas que tinha sumido, que tinha se perdido. Só para a gente entender a história. E Saul saiu a procurar as suas jumentas do teu pai que tinham se perdido. E ali já tinha um plano de Deus para a vida de Saul. Eu imagino que as duas qualidades, só para a gente entender, de Saul e Davi, eram praticamente na Bíblia era a mesma. Saul era um homem bonito, forte, com disposição, com atividades físicas, né? Diz que ele era um homem robusto, bem de saúde. E também, se a gente colocar também, Davi também era a mesma coisa. Você consegue entender? Só para a gente pegar esse raciocínio. Aí, ele sai da sua casa para buscar a jumenta do seu pai que tinha se perdido. Quando Saul sai, lá Deus fala para Samuel que ele ia ungir um homem, né, que ia libertar o teu povo dos midianitas. Aí o que me chama a atenção nessa parte aqui, né, é que, olha só, presta bem atenção que eu vou falar para você. Essa palavra é para a liderança. Quando nós estamos na liderança, essa palavra é dada em seminário para a gente aprender o que significa a liderança. Sabe, Deus, ele tinha um amor muito grande por Saul. Davi também tinha, porque Davi não quis nem tocar em Saul. Já Samuel, ele amava, está escrito isso na Bíblia, ele amava Saul. Ele até questionou com Deus e falou assim: Senhor, aí Deus, ele fala para Saul assim, Samuel, como que você ainda aquele que eu tenho rejeitado? Eu tinha rejeitado Saul. Só para você entender. Mas essa palavra, ela me chama a atenção, sabe o quê? Porque olha só, Davi, ele era pastor de ovelha. E às vezes o pastor de ovelha, ele tem todo um amor, um cuidado para lidar com as pessoas. Eu estou traduzindo para vocês, para lidar com os seres humanos, para lidar com os sentimentos, para lidar com a pessoa em si. Sabe por quê? A ovelha, ela é carinhosa, ela é meiga, ela se você for no interior, a ovelha, ela está sempre próxima ao seu pastor. Mas olha só, indiferente disso, Saul, ele apacentava, sabe o quê? A jumenta do teu pai. Ele estava atrás da jumenta do teu pai. Sabe? Saul era um cara, depois que se tornou rei, ele começou a se desviar sua mente para outros caminhos. Começou a querer fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele. Deus assim tem rejeitado dessa forma e manda Samuel ungir, sabe quem? Davi. Às vezes dentro da igreja nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, da nossa maneira, do nosso jeito. Deus tem rejeitado muito isso. Eu me lembro quando eu era líder dos jovens, eu fazia tudo correto, da maneira certa, do jeito certo.
Eu era muito perseguido por isso, pela liderança, e quando a liderança chegava para querer fazer algo grandioso, Deus abatia. No monte Deus tinha feito e falado isso comigo. Deus falou assim: olha só, vai na tua força, porque tudo aquilo que você tocar, onde que você entrar, você vai ser abençoado. Eu estarei contigo. Você sabe o que é isso? É quando você coloca-se no propósito de Deus. No entanto, Davi estava no pasto, cuidando do seu rebanho. E Samuel chega para ungir, sabe o que Samuel fala? Assim, ó, nós não aceitamos a mesa enquanto chegar o moço. É honra. Deus, ele tem levantado honra na nossa vida. Deus, ele tem nos dado projetos. Deus tem nos dado sonho. Mas esse sonho é quando nós colocamos no lugar de Deus na nossa caminhada. O que você tem produzido na sua caminhada, que Deus tem te levantado, tem te escolhido? Você consegue entender? Depois eu vou trazer uma temporada para vocês, sabe por quê? Porque olha só, Saul saiu da sua casa e andou quilômetros de cidade em cidade procurando a jumenta do teu pai. Mas Deus também tinha um propósito. Sabe qual é o propósito? Deus viu nele a mesma coisa que viu Davi. Mas só que tem um porém, que a palavra de Deus nos fala lá em Deuteronômio 11:26. Deus fala dessa forma assim em nosso coração, para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Porque Deus fala assim também: meu povo perece por não conhecer o quê? A palavra. Ele fala assim, Deuteronômio assim, ó, ele diz assim, ó: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Às vezes nós temos a bênção nas nossas mãos e preferimos a maldição. Você consegue entender a diferença entre Samuel e Saul e Davi? Porque olha só, a diferença é que, por exemplo, se nós às vezes estamos fazendo as coisas e tocando as coisas de qualquer maneira, no altar, no nosso ministério, no nosso pastoreio, no nosso presbitério, no nosso, sabe? A gente aprende a fazer as coisas com talento, com amor, com dedicação na casa de Deus. Aí você vê, se depois eu vou trazer a história completa para você, Saul já começa assim, totalmente diferente, querendo ultrapassar todas as coisas que Deus tem falado com ele, tentando fazer outras coisas que não era para ele fazer. E Deus assim tem rejeitado ele no coração. Amém? Que nós possamos entender isso. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus. Ver pessoas crescerem no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Ministrar na vida de outras pessoas, vitória, alegria, amor, né? Deus tem me incomodado. Eu estava lá no Chiquinho, lá, Deus tem falado isso forte no meu coração. E eu senti aquela presença muito grande, Deus falando ali, eu orando, e essa mensagem falando, meu Deus, como é que é forte, sabe? Não tinha diferença entre o outro, mas um escolheu não fazer o propósito de Deus na vida dele, sabe? E Davi escolheu, por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração, sabe o quê? De Deus. Sabe por quê? Ele vivia na presença, ele vivia no arrependimento. Amém? Obrigado pela minha rica oportunidade. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante, levanta a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adriana louva? Louvado seja o teu nome. Vem?
Louvar? Vamos embora. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Será dízimo e oferta a casa do Senhor. Isso aqui é bênção demais, viu? Deus está falando na casa hoje, desde o começo. Nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Salve a mão para o Senhor. Amém. Cantar.
né? Estamos vindo aí de uma festa forte ontem lá, né? Caravana da Fé. Foi forte, muitas palavras, louvores ali. Hoje nós estamos aqui glorificando nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sou o pastor Marcos Nascimento, né? Está com oportunidade, ele já esteve aqui hoje, já orou. E Deus falou assim, ó, o lugar que você ia é lá mesmo. Aí vai estar uma saudação para o nosso pastor, né? Pode subir aqui, pastor, com vontade, do nosso meio aqui. Pastor Charles não quer ficar conosco aqui, não, pastor Charles? Quer quietinho, né? Você pode ficar conosco aqui, irmão? Deus abençoe. Graças e paz, queridos, amém? Deixa-me apresentar o pastor Marcos Nascimento. Sou novo aqui em Maricá, vem do Rio de Janeiro, da cidade chamada Bento Ribeiro. E eu queria compartilhar. Só conheço o caminho da minha casa para o meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou locutor do Dom Atacadista. Aleluia. Quando você foi lá, eu falo que eu veio ver lá, fazendo som. Eu queria deixar uma breve saudação aqui. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 até o 37. Se lembrou? Glórias! Lembrou da minha pessoa lá no Dom? Lembre. Alexandre de Moraes aqui, meu Deus. Vai empreender não. Tô livre. Ai, Jesus. O povo de Deus é divertido, né? 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Eu não vou me alongar não, porque quero ouvir a palavra de Deus. Diz assim: meu Senhor disse a Davi: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão e o urso me atacam, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos. Ele salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá, e que o Senhor Deus seja contigo. Queridos, me dê alguns minutos Aleluia. para mim poder falar algo precioso que Deus tem falado no meu coração. O melhor lugar para tratamento de Deus, o melhor lugar para Deus tratar os seus escolhidos é no deserto, é no anonimato, é no esquecimento, é no abandono. Porque no meio de um público numeroso, às vezes somos apenas uma performance, um arranjo. E Deus não olha para a estética ou para a multidão. Deus olha para a nossa individualidade. Aleluia. Davi era alguém que estava acostumado com o desprezo desde que nasceu. Sequer tinha a autorização de almoçar, jantar, tomar o café da manhã com seus irmãos. Por se tratar de um filho bastardo, Davi cresceu no pasto. Verdade. Mas no pasto, Deus começa a forjar o caráter dele em Davi. Porque não é sobre ser crente, é sobre ter o caráter forjado. Porque estamos vivendo um tempo de muito carisma e pouco caráter. E carisma sem caráter não tem aprovação de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele dá testemunho de Davi. Deus tem dado testemunho de você, de mim. No Salmo 89, verso 22, ele fala: achei Davi, o meu servo. Isso se repete também em Atos Apóstolos, capítulo 13, também verso 22. Achei Davi, o meu ungido, e derramei sobre ele o meu óleo. Mas para nós caminharmos para uma conclusão, deixa eu falar para você. Davi, ele vai contar experiências que ele gerou nas suas lutas. E ele vai falar de dois animais, do urso e do leão. Repete comigo: urso Urso
e leão. Agora eu vou te explicar como que é o ataque de cada um desses dois animais. O urso, o leão, aliás, diferente do urso, ele se espreita, ele se disfarça, ele se derrama no meio da mata seca, e quando ele vê a presa, ele se inclina para frente dando uma patada. Essa patada, ele fere, ele rasga, ele sangra e ele marca. Já o urso, diferente do leão, ele levanta os dois braços para dar um abraço. E nesse abraço, ele esmaga, ele imprime, ele aperta, ele sufoca. Davi tinha experiências de ataques que eu e você precisamos ter. Aleluia. Porque o urso significa o mundo que te esmaga, abraçando na cerveja, no pagode, nas falsas amizades, nas falsas companhias. Já o leão é Satanás, que se espreita e quando vê oportunidade te dá uma patada para te ferir, para te deixar sangrando, porque aonde tem sangue atrai outras bestas feras. Davi está falando para Saul: o tratar de Deus na minha vida trouxe marcas, trouxe feridas, trouxe lágrimas. Aleluia. O abandono que Deus permitiu que eu passasse deixou marcas que hoje já não é mais ferida, são marcas que cura. Porque quando Jesus ele sai daquela cruz e ele entra na casa de Maria, ele fala: paz seja convosco, e a Bíblia vai dizer que ele mostra as mãos, as marcas de uma ferida que foi causada com cravos, mas agora aquilo que feriu está servindo para sarar muitos. Se você está passando por esse deserto, por esse tratar de Deus, não se entristeça, não pensa que Deus te abandonou. Ele está forjando caráter em você, em mim. Porque o que hoje te fere, amanhã vai curar muitos. O leão, ele fere, ele sangra, ele rasga, ele deixa marca. Tem gente aqui que já está com lágrimas nos olhos, porque sabe o que é ser ferido, sabe o que é ser marcado quando estava cuidando das coisas de Deus. Davi não estava cuidando das coisas de ninguém senão do Pai. Meu Deus! Aleluia! É no momento em que você está produzindo na casa do Senhor que você vira alvo de Satanás com suas patas para te ferir, com as tuas garras para te sangrar. É que você passa pelo aperto do urso que te espreme, que te sufoca. E tu fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou indo para a tua casa, eu não falto um culto, eu sou mulher de oração, sou homem de oração. E Deus te trouxe aqui para dizer: estou eu te treinando. Aleluia, Deus! Porque o gigante ainda vai se levantar. Glória a Deus! Aleluia! Deus, quando chamou Davi para ser rei, não lhe deu uma coroa, mas lhe deu um Golias. Aleluia, papai! Bravo lá. Deus, aleluia! Deus Tem gente que entrou aqui falando: Deus fala comigo. Eu não aguento mais chorar. E ninguém vê as minhas lágrimas. E Deus me trouxe aqui para dizer: o urso se levantou, o leão te feriu, mas eu, o Senhor, te trouxe aqui para dizer: essa guerra eu te dei. E Davi diz: o Senhor que me livrou do leão e do urso, Verdade. me livrará desse incircunciso. Verdade. Deus não quer que você baixe a cabeça, querido.
Terminando aqui, Deus não quer que você baixe a cabeça. A ordem é para marchar. O Senhor dos Exércitos está na tua frente. Ei, enquanto Golias afrontava, Davi estudava. E ele sabia as armas que o inimigo dele vinha contra ele. Tu vinha a mim com lança, espada, escudo. Eu conheço as tuas armas. E a tua? A minha tu não conhece. Por quê? Está escondida no ribeiro. O ribeiro é o teu quarto. É o teu travesseiro, que a lágrima desce e ninguém vê. É o joelho marcado. É você falar no Senhor, não está aguentando mais. E Deus fala mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Clama mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Que a vitória vai chegar. Tu não sabe o que o Senhor tem preparado para você. Ele está forjando caráter em você. Ele está forjando caráter em você. Ele está forjando o seu caráter em você. As lágrimas que hoje você jorra, amanhã será um testemunho que fará alguém sorrir. As feridas que hoje sangra, depois vai se tornar marca que vai curar muito. Não desista. A próxima oportunidade que eu vi aqui, eu vou contar porque eu vim parar em Maricá. O leão me feriu, pastor. O urso me espremeu. E aqui em Maricá tem Golias. Mas eu não menti. Sabe o que é você chegar em casa e ver a sua companheira que você deu um sobrenome, que você deu de melhor, que você trabalhou em 2 empregos para poder manter uma casa confortável, você chegar em casa e encontrar todas as suas roupas na calçada, a casa toda fechada, e cadê a minha companheira? E eu vim parar em Maricá com um na frente e outro atrás. Mas o Deus que me livrou do urso e do leão, Ele vai me livrar desse circunstância. Se eu fosse você, já começava a dar glória. Se eu fosse você, já começava a dar glória. Se eu fosse você, já começava a marchar no poder. Porque Ele me trouxe aqui para dizer: está chegando a tua hora. Deus mistério. Fecha os olhos, vou entregar o microfone. Coloca a mão no teu coração. Escuta. Essa luta não veio para te destruir. O que você está passando, você não está passando sozinho. Deus está te treinando. Deus está te capacitando. Me cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos me esqueceram, meu pai se esqueceu, mas Deus está comigo, Ele é meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar auxílio, não vai te faltar graça, não vai faltar a presença do Senhor. Como Ele já tomou esse lugar aqui, olha, vou falar de você. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu tenho Ele aqui, Ele está aqui. Senhor, cura essa ferida. Cura essa ferida. Enxuga essas lágrimas, Senhor. Esse urso não vai esmagar. Esse leão não vai deixar marcas mais profundas como já deixou. E esse gigante já caiu por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maravilha. Maravilha. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, né? Deus manda as pessoas certas na hora certa, né? Aleluia! Deus tem falado aqui no nosso coração hoje aqui. Pensa demais, viu? Recebi aqui de Deus, ó, do pastor Marcos Nascimento, né? Marcos Nascimento,
Deus abençoe ele. Receba aqui o nosso abraço, né? A igreja está aqui de braços abertos aqui. Antes de passar para o pastor Valdeir, pregando aqui, fica de pé, igreja. Pastor Marcos, nós estamos com uma campanha aqui forte aqui das portas, né? Já tem 5 anos, usamos a porta ali, a pessoa passar, escrever o nome e entregar para Jesus, né? Para Jesus, bota aqui. A cruz já não se vê mais, porque quinta-feira aqui fica bem cheio, porque o pessoal vai de campanha, né? Quinta-feira já vai estar aqui, ó. O pastor Charles também ali, já vai ver alguém. Ou um ou outro, mas o som já tem aqui já, guitarra, caixa de som, amém? Então vamos convidar o pastor Charles para falar, o pastor Valdeir, para fazer a mensagem. Nosso culto termina de domingo mais cedo, né? Dia de semana começa às 19 horas. Aleluia. Amém, amados? Tremendo a palavra, hein? Foi dita hoje. Daí eu estou ministrando de subir ao altar, sabe por quê?